Fala galera, estou de volta com mais um vídeo e dessa vez para o giro da semana. E nesse giro eu quero destacar dois animes, um que teve uma estreia muito legal na semana passada e eu falei para vocês prestarem atenção nele e ele continua bem interessante. E o outro era uma aposta minha, mas que eu acabei me decepcionando. E esse no caso é o Mahjou Toyaju. E se você quiser saber mais do porquê que esse anime me decepcionou um pouco e do porquê que você deveria dar chance para um outro anime, vem comigo e bora lá! Bom galera, eu vou começar com o anime que me decepcionou um pouco, que é aquele Mahjou Toyaju. Você deve lembrar pelo menos do pôster, que é aquela menina loira com um cara com um caixão nas costas. E agora eu vou falar um pouquinho do primeiro episódio, da estreia, e do porquê que esse anime me decepcionou um pouco. Basicamente o anime conta a história desses dois personagens que estão atrás de uma bruxa que amaldiçoou a garota. Então eles estão atrás dela para desfazer a maldição dessa suposta garota. E logo no início do episódio já mostra os dois protagonistas chegando numa cidade onde alegadamente tem uma bruxa. E aí eles começam a procurar essa bruxa e na verdade todo mundo conhece ela, porque aquela bruxa é quase vista como uma santa, né? Porque ela protege a cidade há sei lá quanto tempo e ela faz muitas caridades e tudo mais. E aí eles sempre desconfiando, né? Sempre que eles têm um pé atrás com bruxas, de forma geral. Você pode ver pela fala deles que eles não confiam muito nelas. E aí eles começam a investigar um pouco sobre essa bruxa. E inclusive ela aparece numa cena bem legal, onde aparece tipo parece um tubarão com mãos e pernas assim, que ela vai lá e luta com o bicho, mata o bicho. E assim, o sistema de magia lá é bem bonito de se ver, né? Que aparece umas marcas no olho, umas escrituras, é até bem legal essa parte. E aí a bruxa salva a cidade, a menina que é a amaldiçoada até tenta atacar a bruxa, mas não consegue muita coisa. E aí assim... o anime te dá a entender nesse momento que a bruxa não é uma vilã. Embora, se você já tem mais experiência, você já percebe que tem algo estranho com ela, né? Aí depois a história vai se desenrolando e eles mostram que, na verdade, a bruxa não era nada boa. Ela, na verdade, queria vingança da avó dela que morreu injustamente. Então tudo que ela fazia era para manipular as pessoas da cidade, porque era a forma mais fácil de liberar um selo que mantinha aquela cidade sem uma chama mágica, digamos assim, que estava queimando tudo. E aí ela usava todo mundo da cidade em benefício próprio, inclusive ela adotou umas discípulas, pegou umas discípulas para ela, só para facilitar, para usar magias nela e para facilitar o rompimento desse selo. Então no final ela não era nada boa, e inclusive teve uma cena muito boa. Essa cena do episódio foi maravilhosa, que foi quando que essas discípulas perceberam que ela era má. Né, que ela botou um feitiço nelas e quando elas acordaram, no caso, só uma das meninas acordou, elas estavam todas sem as mãos e os pés. Foram cortados, né, por ela e algumas já estavam mortas, sendo usadas para acender o fogo na cidade de novo. Então assim, a bruxa era muito doida e esse momento foi até bem legal. E nesse momento aparece os dois protagonistas para tentar parar a bruxa e para saber se foi ela que amaldiçoou a menina. Aí ela mostra a marca da maldição e a bruxa fala que não foi ela. Mas de qualquer forma eles entram em combate e o combate é relativamente interessante. A animação é boa, os poderes, principalmente do cara, são interessantes, né? Ele tem os poderes lá com corvo, né? Eu adoro corvo. Com aquelas marcas todas, é bem legal. Só que depois, mais pra frente no episódio, você meio que percebe que eles não conseguem vencer a bruxa de forma normal. E é aí que a menina lá, a suposta menina, ela toma um ataque muito forte, é quase empalada pela bruxa, mas ao beijar a bruxa, né, começou a ficar uma coisa meio nada a ver, ela consegue ir para o corpo original dela. E aí que tá, ela na verdade é um monstrão, um monstrengo que fica naquele caixão que o cara carrega. Né? E aí ele consegue vencer a bruxa, e de novo, o sistema de lutas eu não achei ruim. E também, depois da luta, eles explicam que esses dois protagonistas aparentemente não estão sozinhos. Eles fazem parte de uma ordem da ressonância mágica. Se não me engano, é esse o nome. E, pelo visto, essa ordem, eles lidam com magia, usando magia em prol da magia. É o que eles falam. Enfim, eles usam magia, pelo visto, para impedir pessoas que usam a magia de forma indevida. Pelo que eu entendi, é isso. E até aí... tava tudo ok. Eu esperava algumas coisas mais interessantes, mais naquela pegada Undead Girl, que foi um anime que veio algumas temporadas atrás, mas deixou a desejar em alguns pontos. Mas até aí tudo bem. Só que o problema, os pontos que eu queria trazer aqui, que me decepcionaram um pouco, foram
praticamente todos relativos à menina. Essa menina aqui que é a protagonista. E o primeiro problema é que eles criaram uma expectativa e deram uma surpresa negativa para muita gente. Por quê? Vamos entender, gente, o psicológico das pessoas de forma geral. Então, a crítica que eu vou fazer agora talvez não se aplique a você, mas provavelmente se aplica a muita gente. E assim, isso é fato, não é nem opinião, isso é fato. Porque quando você coloca numa capa, num pôster, uma garota, até bonita, e um cara todo estiloso, é natural que todo mundo já começa a shippar os dois antes da hora. Né? A pessoa já começa a pensar, ó, essa menina e esse cara, e começa já a rolar essa expectativa de como que vai ser a relação deles. Sim. E aí você me mostra que a menina, na verdade, é um monstrão, você acaba com o clima de muita gente. Então, assim, se o cara tivesse colocado já um monstrão na capa e o cara do caixão, todo mundo ia com essa expectativa. Olha, não tem o que shippar, não tem nada, só dois caras em uma aventura, beleza? E assim, outra coisa que ficou ruim com relação à garota, que foi ela que teve todas as coisas ruins do anime, basicamente, é a personalidade. Porque ela é exagerada. Do tipo, ela é muito nervosa, o tempo inteiro fala meio que, sabe aquele jeito meio que gritando, meio com raiva. Porra, ninguém é assim. Sabe, ninguém fica com raiva o dia inteiro, em todos os momentos, sabe? Tipo assim, nenhum Pincher é assim, porque até o Pincher, que é o ser demoníaco, só tem ódio, ele é metade de ódio e metade de tremedeira. Aquela menina parece que é só ódio o tempo inteiro, ela tá o tempo inteiro com raiva. E assim, isso fica cansativo e meio chato. E aí você fala, mas é porque ela não é uma humana, ela é um ser. E esse ser deve ser mega raivoso, chato pra cacete. Desculpa a palavra, mas é muito chato, qualquer coisa censura. Isso aí, Osvaldo. Mas é chato mesmo. E aí, pra piorar a situação, ela é fraca. Se ela não se transformar no monstrão lá, ela não faz nada. Você viu o que ela conseguiu fazer contra a bruxa? Ficava numa marra, vou acabar com aquela bruxa com um golpe. Não fazia nada. Sabe, completo inútil. Ou seja, ela como garota mesmo, é uma bosta. Sim. E pra conseguir fazer alguma coisa, vai ter que virar o bichão o tempo inteiro. Bosta. Ou seja, ficou muito ruim. Né? Ficou muito ruim mesmo essa parte. Só pra você ver como que esse primeiro episódio decepcionou, e não fui só eu, e só pra deixar claro também, eu não acho que esse anime precisava ter romance. Não mesmo, não acho que romance tem que estar em todo anime, e mesmo porque se tiver, enjoa, né? Tudo cansa, inclusive romance em todos os lugares. Mas o problema é o que eu falei, da frustração, né? De demonstrar uma coisa e entregar outra. Esse é o problema. E pra vocês verem que isso não aconteceu só comigo, só com a minha bolha ou só com a galera do meu canal, dá uma olhada nesse ranking aqui. Esse ranking é de um site chamado Anime Corner e tem assim milhares de votos toda semana. Nessa semana especificamente, teve mais de 15 mil pessoas votando. Então assim, só pra você ter uma ideia, eles fazem um ranking dos mais aguardados. Antes de uma temporada, eles colocam pra votação quais são os animes mais aguardados. Ou seja, aqueles que as pessoas mais têm ânimo de ver e aqueles que certamente terão mais chance. Porque aqueles que são mais hypados, que a galera tá mais aguardando mais, terão mais visualizações. E tendem a sair melhor nos rankings, certo? Porque o ranking conta só quantidade de votos. Então, se um anime começou com muita gente vendo, ele tende a receber mais votos do que um anime que tem pouquíssima gente vendo, certo? Só pra você ter uma ideia, esse anime tava em 14º como o mais popular dessa temporada. Ou seja, ele tava muito hypado. Tipo assim, não a nível solo leveling, coisa assim. Ele estava sendo razoavelmente aguardado. E quando saiu o primeiro episódio e saiu o ranking dos melhores animes da semana, sabe qual foi a posição dele? 33º. Ou seja, ele despencou, porque o normal é que assim, se você tá entre o 14º mais hypado, a tendência é que você tenha o 14º maior público e fique mais ou menos nessa posição. Até sobe, né? Ou até sobe, se for bom. Mais um anime pra vir com esse hype e cair tantas posições, ele não entregou o que ele prometeu. E isso é fato, isso agora é numérico. Ele decepcionou um pouco e tipo assim, acho que não tem como negar isso. E agora que eu vou falar de um outro anime, eu vou dar o exemplo contrário. E vocês vão ver como que isso acontece. E esse segundo anime, que eu tô achando bem interessante, e eu já fiz um vídeo falando dele, e eu inclusive recomendo muito que vocês vejam esse meu vídeo, ele vai estar no card no final do vídeo, e também vou ver se eu coloco o link na descrição. Que é um vídeo que eu falo de alguns animes que surpreenderam na estreia. Porque nessa semana já foi o segundo episódio desse anime, e ninguém dá nada por ele.
mas até agora ele tá até bem interessante. E eu vou falar um pouco sobre Sasaki Topichan. Aquele anime besta do periquito, eu te digo, é aquele anime que aparentemente é besta e do periquito. E se você quiser saber mais sobre isso, veja aquele meu outro vídeo que eu falo de vários mistérios, incluindo o governo, incluindo que esse Isekai pode ter uma via de mão dupla, onde pessoas do mundo de fantasia estão vindo pra cá. Enfim, eu falo de várias teorias interessantes e vale a pena você ver, beleza? Porque algumas coisas daquele vídeo estão começando a se concretizar agora, certo? E inclusive, esse segundo episódio, desculpa, já mostra ele de novo indo para outro mundo, tendo uma vida nos dois mundos. E assim como eu falei, a maior parte da vida dele está sendo no nosso mundo, no mundo normal. E tá com aquela pegada meio que como se houvesse mutantes, com aquela pegada meio X-Men. E vocês vão entender o porquê. Porque ainda no início do episódio, o protagonista estava lá falando com um dos agentes do governo e eles falam que ele e o grupo dele vão ter que ir para um lugar fazer uma prisão em massa, né, de vários paranormais. E aí ele fala que tem alguns paranormais que são fora da linha e que não se registram, porque sim, o governo lá fica catalogando todos os paranormais, né? E eles aparentemente não aceitaram. E aí o Sasaki pergunta, mas peraí, eles vão ser presos só porque eles não se catalogaram, não aceitaram? Aí o cara, não, é que um deles tem uma ligação criminosa e os outros são cúmplices, etc. Aí ele vê na foto dos caras aquele maluco que no primeiro episódio tentou atacar essa amiga dele, essa parceira dele de missão. E aí ele fala, esse cara é o que atacou a garota. E aí o cara do governo fala, eu acho que eles são todos envolvidos, são todos cúmplices. Mas aí já fica estranho, porque eu desconfio desse governo. Primeiro que eles no início falaram que o cara não era registrado. E só inventaram isso depois que o Sasaki perguntou. Ué, mas é só porque eles não foram registrados? Então comecei a achar estranho se eles são realmente maus. E até me faz pensar se aquele cara que estava atacando a garota no primeiro episódio, uma daquelas protagonistas, a parceira do Sasaki, se ele não tinha um motivo, se ele não foi atacado primeiro. Eu não sei, eu até queria saber mais dessa história. Mas aí já mostra eles indo para o local. E a cena lá foi até muito melhor do que eu imaginava. Porque assim que eles chegam lá, eles percebem que aquilo tudo era uma armadilha. E que os caras, que teoricamente iam ser presos, atacaram o QG deles. QG Quartel-General, que era onde estavam os líderes lá do governo. Eles atacaram os caras, derrubaram eles e do nada, alguém com poder telecinético ali, que nem tinha aparecido até então, começou a atacar geral, derrubar um monte, os outros fugiram e aí virou uma bagunça. E aí aquela menina que é a amiga do Sasaki, aquela parceira dele, resolveu ir pro combate. E ele até ajuda ela fazendo um gelo ali para ela poder transformar em água, já que ela consegue controlar a água perfeitamente, inclusive mudar o estado da água, etc. E aí aparece uma dessas pessoas desse outro grupo, que é essa menina que vocês estão vendo na tela. E depois essa parceira do Sasaki começa a lutar contra essa outra menina. E cara, a luta foi até boa. O problema maior é que a animação parece que não é grande coisa, porque eu acho que não tem muito recurso. Mas assim, a luta em si foi interessante, que ela começou a tentar atacar essa menina, que era extremamente rápida, se movimentava muito rápido, e foi em direção a ela. E quando ela foi se proteger, ela fez a água na frente dela e transformou em gelo. Cara, uma pedra de gelo dessa grossura é dificílima de quebrar. E a menina quebrou no soco. E já que ela tem telecinese, ela deve estar usando aquela telecinese no corpo, para ficar mais rápida, para aumentar a força. Então é o que eles chamam de telecinese tátil, né? Que é aquela telecinese que fica tão próxima do seu corpo que dá a impressão que seus feitos físicos aumentaram. Olha que coisa interessante, né? E aí ela quebra o gelo da amiga dele e teletransporta ela. Ou seja, um combozinho de poderes e a luta foi legal. Só não foi tão bem animada, mas ela foi até legal. E aí ela percebe, provavelmente ela percebe a mente dos outros, e ela percebe que tinha mais alguém ali, que era o Sasaki. E aí ela chama ele. Bom, aparece quem tá aí. E aí ele aparece, e do nada vem uma cena muito engraçada, porque ele fala, cara, agora eu vou ter que negociar com ela. E aí chega o Sasaki com uma cara de bosta pra se apresentar pra garota, que é muito engraçado, porque é aquela típica cena que é um cara tentando ser legal, mas que não tem carisma nenhum.
Sabe aquele cara sem carisma nenhum, cara totalmente chulo, sem graça, tentando dar uma de carismático. Aí ele faz uma cara muito merda pra ela e a menina olha e fala assim: cara, que sujeito desagradável. Dá uma olhada na cena e repara a voz da menina, é muito engraçado. E depois dessa cena muito engraçada, o Sasaki tenta conversar com a menina, mas ele vê que não vai levar a lugar nenhum. E então ele resolve usar uma magia. E se vocês não lembram, ele aprendeu no início do episódio uma magia de nível intermediário, que já é algo muito poderoso. E aí ele usa uma magia de relâmpago contra a menina, ela consegue desviar por causa da telecinese dela, embora ela tenha tomado um baita susto, e depois outros caras que estavam usando a telecinese também tentam atacar ele, e ele faz uma luta legal. E consegue acertar os caras e meio que nocautear os dois que estavam ajudando a menina sem ninguém ver. E aí eles começam a conversar. Depois que ele mostrou um pouco de poder, o ímpeto da menina parou um pouco. E aí eles conversaram, né, fizeram um acordo, olha, vamos fazer o seguinte, ninguém machuca ninguém, vamos pra casa e tudo mais. E nesse momento a menina tá indo embora e ele fala, aqui, e quanto a galera lá do QG? Ela, não, vou libertar eles. E nenhum deles estavam mortos ou gravemente feridos. O que me indica, de novo, aquela minha teoria, de que esse grupo talvez não seja mau. Porque, ora, se ela fosse realmente má, e se eles tivessem a intenção de acabar com a galera do governo, aqueles caras que eles prenderam no QG, eles poderiam ter matado. Só que eles não mataram, e nem mataram ninguém ali naquela batalha. Então, assim, pode ser que o anime esteja só querendo dar um tom mais leve? Pode. Mas pode ser que esse grupo dela seja o correto? Pode também. E isso tudo ficou, cara, bem legal e os mistérios continuam aparecendo. Então, olha, foi um episódio muito consistente de novo. E pra vocês verem que a qualidade desse anime tá muito diferente do primeiro que eu falei nessa lista, entenda o seguinte, eu vou voltar lá pro Anime Corner, aquele ranking. No Anime Corner, no início da temporada, ninguém tava falando sobre esse anime. Ninguém. Ele era um completo desconhecido, tanto que dentre 50 animes, a posição dele como mais aguardado era 38º, ou seja, lá no final da fila. Sabe, ninguém ligava pra ele. E quando saiu o primeiro episódio, ele foi pra posição número 21. Então você percebe com esses números que um decepcionou muito e o outro está surpreendendo. E é por isso que eu falo pela segunda vez aqui que vocês deveriam dar uma chance pra Sasaki to Pichan. Porque assim, eu fui sem expectativa nenhuma, achei que não ia gostar, mas tá me surpreendendo, então dá uma chance. Eu não digo que você vai gostar e nem posso garantir que ele vai ser um ótimo anime. Eu não conheço o material original, mas que até agora tá entregando conteúdo interessante, isso tá. Beleza? Galera, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like e se inscreva no canal para não perder outros lançamentos. E também, galera, deixe nos comentários que anime você gostaria que eu falasse dessa temporada. Eu tô falando de alguns, mas eu ainda não recebi muito feedback. Eu ainda não ouvi o pessoal falando o que eles gostariam que eu falasse, certo? Então deixa aqui nos comentários. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. ではな。